Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom assim disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom assim disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi Guhan Lao Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha e falhará. Falha e falhará. Nós vamos ter um vídeo muito bom, um vídeo falando da experiência da religião na União Soviética. Eu retraço um pouco desde Marx e Engels. Foi uma fala muito bacana, muito legal que eu fiz para um seminário lá do Cobra Criada, que eu dei seminário junto com o Alisson Mascaro, com a Juliana, com o pastor Berloff, foi do caralho, tá? E agora eles me permitiram muito gentilmente trazer para vocês, então é uma fala totalmente ineditíssima, tá? Para quem não fez o curso, obviamente, né? E acho que vocês vão se divertir horrores. Então fica aí com a minha fala. João Carvalho, João, muito obrigado pela sua presença, muito boa tarde. Você agora fica à vontade, pode fazer a sua abertura e iniciar a sua palestra. Eu estou aqui nos bastidores, pode me chamar a hora que precisar, inclusive, para a sua apresentação. Um grande abraço e muito obrigado pela presença, viu? Então, primeiro, né, eu quero agradecer o Leandro, na figura do Leandro, o DCM, todo o pessoal da técnica do DCM, a Jal, que está aí atrás nos ajudando também, né, falar da honra para mim que é estar aqui junto
né, com um time tão qualificado para a gente falar de um assunto que é, ao mesmo tempo, tão importante, tão difícil e tão negligenciado. Né? Essas são relações que são relações intestinas, que são relações necessárias e que a gente não pode nos olvidar delas, até porque a prática material, que é a pretinha que está sempre comigo, vocês que estão me acompanhando já estão acostumados com a cachorra latindo, a prática material requer que a gente trabalhe isso o tempo todo e muitas vezes ou se furta de trabalhar o movimento comunista como um todo, ou trabalha sobre uma chave muito rasteira e muito, inclusive, pequeno burguesa, né, de um ateísmo militante que acaba por afastar as massas, que é precisamente aquilo que não se quer. Eu preparei uma pequena apresentação para hoje, porque, né, nosso tempo ele é diminuto, então, pensando nisso, para tentar facilitar, eu deixei pronto, vou pedir para o Leandro, por favor, quando ele puder, deixar disponível aí para a gente, né? E quero também deixar para vocês que estão assistindo agora o nosso webinário, né, lembrar para vocês que vocês terão acesso a esse material que eu preparei. Eu já mandei o material já para o Leandro e depois ele encaminha para todos aqueles que tiverem interesse no material. Para além disso, se alguém tiver alguma dúvida que eu não consegui sanar essa dúvida aqui hoje, né, todas as minhas redes sociais têm as DMs abertas, vocês podem entrar em contato comigo ou entrar em contato comigo por e-mail também, que é muito fácil. Eu uso Assim Disse o João em todas as minhas redes, meu e-mail também é assimdisseojoão@gmail.com, para quem quiser. Pode passar o primeiro slide, né? Qual que era a minha ideia aqui? A minha ideia hoje era trazer para você um pouco dos antecedentes, um pouco dessa história do que aconteceu nessa experiência prática da União Soviética e também por que ainda hoje isso é tão importante e por que a discussão se mantém tão viva. Trouxe primeiro uma citação do Marx, que é a citação mais clássica de todas, né? A obra marxiana e a obra engeliana, elas cuidam da religião. Às vezes o Engels tem uma curiosidade muito maior em relação aos assuntos da religião do que o Marx. O Marx vai tratar deles principalmente, né, na década de 40, vai voltar em outros momentos também, em outros textos importantes, a falar sobre, mas principalmente na década de 40, nós vamos ter a questão judaica, né, nós vamos ter esse momento clássico que é a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, que é escrita posteriormente à própria crítica da filosofia do direito de Hegel, que traz essa citação, que vai acabar virando a citação que vai marcar, e as pessoas vão tirar esta citação do seu contexto, vão pegar uma única frase, né, que todo mundo já conhece, a religião é o ópio do povo, e a partir dela vão ter uma visão muito diminuta e incorreta daquilo que é o tratamento que está sendo dado nesse primeiro momento na obra marxiana engeliana. Depois eu vou trazer algumas citações do Engels. Quero, num momento posterior, trazer o pensamento de Lenin sobre isso. Por quê? Porque Lenin vai se debruçar sobre essa questão desde muito cedo, desde os primórdios da organização do POSDR, do Partido Operário Social Democrata Russo, que depois viria a se tornar, com a instituição da União Soviética, o PICUS, o Partido Comunista da União Soviética. Vou ir trabalhando um pouco de cada um dessas citações, para no final a gente avançar a discussão sobre o que aconteceu historicamente na União Soviética e como que a gente tem que se aproveitar dos acertos e dos erros dessa experiência, da mesma forma que houveram diversos acertos, houveram também profusos erros, para a gente poder pensar como a gente vai trazer isso para o nosso dia, né? A função eu sempre bato nessa tese, né, que é a tese 11, a de Feuerbach, né, que não basta simplesmente falar sobre o mundo, é preciso mudá-lo. Então a gente tem que pensar que não basta a gente discutir teoricamente sobre a religião, a gente precisa entender como que essa religiosidade vai influenciar na própria militância, na construção da militância, na construção de pontes ou na queima dessas mesmas pontes, que é aquilo que a gente vai tentar evitar. Pois muito bem, vamos ler o Marx aqui rapidinho. A miséria religiosa é, de um lado, a expressão da miséria real e, de outro, o protesto contra ela.
A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espírito, é o ópio do povo. A verdadeira felicidade do povo implica que a religião seja suprimida enquanto felicidade ilusória do povo. A exigência de abandonar as ilusões sob sua condição, a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões. Por conseguinte, a crítica da religião é o germe da crítica do Vale de Lágrimas que a religião envolve numa auréola de santidade. A crítica arrancou as flores imaginárias que enfeitavam as cadeias, não para que o homem use as cadeias sem qualquer fantasia ou consolação, mas para que se liberte das cadeias e aplane a flor viva. A crítica da religião desengana o homem para que esse pense, age e organize sua realidade como um homem desenganado que recobrou a razão, a fim de girar em torno de si mesmo e, portanto, seu verdadeiro sol. A religião é apenas um sol fictício que se desloca em torno do homem, enquanto esse não se move em torno de si mesmo. Por que Marx está falando isso? Primeiro a gente tem que entender que isso vem de um movimento que precede Marx. A crítica religiosa, né, é o grande ápice da filosofia alemã nas décadas de 20 e 30, né? Então, assim, o neo-hegelianismo, principalmente na sua vertente de esquerda, o hegelianismo de esquerda, os irmãos Bauer, Feuerbach, todos aqueles pensadores, estavam fazendo uma crítica da religião. Crítica essa que nós, na academia do século XXI, vamos conhecer muito mais sobre, por exemplo, a égide do sociólogo Peter Berger, né, quando ele escreve Do Céu Sagrado, falando da questão da retrojeção. Qual seria essa? Em última instância, de uma forma muito simples e muito rasteira, a pessoa, ao olhar para o lado e não encontrar ninguém que ajude, ela olhará ou para cima ou para baixo. Então, os primeiros deuses da antiguidade, eles eram deuses que vinham debaixo do solo, porque eles ajudavam com a florescência dos víveres necessários, ou deuses que controlavam o tempo, que controlavam o céu, ou seja, viviam na abóbada celeste, porque de lá também caía a água que permitia a manutenção de uma vida estável. Pode passar para a próxima que eu já vou continuar falando, né? Então, o Marx, quando ele está falando disso, o que ele está falando? Ele está falando da necessidade de se mudar o mundo. Ele está falando da necessidade de uma prática material. Ele está falando da necessidade de se construir o céu na Terra, que enquanto não se constrói o céu na Terra, que enquanto o ser humano não é livrado da opressão, da exploração, ele sentirá a necessidade de vislumbrar um horizonte onde ele não seja explorado, onde ele não seja oprimido, e isso é fornecido pela religião. Nesse sentido, a gente tem que entender também o que é a religião e o que é a religiosidade. A gente tem que entender a diferença da manifestação pessoal e volitiva da pessoa, da sua espiritualidade, da institucionalização de uma dada espiritualidade ou de um dado conjunto de espiritualidades dentro de um organograma, de um ente nomotético e axiomático, de uma instituição que busca o poder político como são as religiões das suas formas formais, né? O Engels, um pouco ao contrário do Marx, aí a gente tem que lembrar também um pouco da vida pregressa de ambos, né? Marx vinha de uma família de origem judaica, né? O pai do Marx era um judeu que teve que renegar o judaísmo para poder trabalhar, porque na Alemanha da época você não podia alcançar certos cargos se você se mantivesse enquanto judeu. Esse tipo de perseguição, ele é comum e diuturno, e a gente vai ver ele lá na frente quando o Lenin vai falar também. O Engels, por sua vez, ele vinha de uma família pietista, ou seja, a família do Engels, apesar do Marx não ser exatamente pobre, o Marx era um cara que hoje seria de classe média, né? O Engels não, o Engels era um cara que vinha de uma família muito mais rica, muito mais de fato da burguesia. Ninguém tem indústrias em Manchester no século XIX se não for bastante munido de dinheiro, né? E o Engels veio de uma família pietista, então o Engels sofreu uma situação muito diferente da do Marx. O Engels sofreu dentro de casa com um conservadorismo pietista muito grande, né?
porém um conservadorismo pietista muito grande que era abraçado por aquele Estado, pela forma política que o estava cercando. Nesse sentido, as ponderações de Marx e Engels elas vão ser diferentes. O Engels, por exemplo, vai ter muito mais vontade e facilidade de estudar com isso, até por causa de uma relação pessoal e um interesse maior, enquanto o Marx não. E o Engels traz coisas que são muito interessantes para a gente complementar essa visão que era partilhada por ambos e que vai ser depois sintetizada em um programa político por Lenin. Marx e Engels não fizeram isso? Fizeram, mas eu tenho meia hora para apresentar aqui. Se eu fosse levantar tudo que eles escreveram sobre religião na vida, eu dava um seminário de 4 horas, e mesmo se eu fosse levantar as atitudes políticas que eles fizeram sobre religião, fosse, por exemplo, durante o período revolucionário convoluto da Alemanha de 1848 a 1850, ou na formação posterior, né, da Primeira Internacional, a gente sairia do nosso escopo. Vou ler aqui um pouco do Engels para vocês entenderem um pouco essa diferença. Note-se que cada uma das diferentes classes utiliza a religião que se lhe conforma, e não faz a menor diferença o fato de que esses senhores acreditem ou não em suas respectivas religiões. Isso é o Engels falando, né, no texto Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Pouco depois, na contribuição à história do cristianismo primitivo, Engels fala: se quereis ter uma ideia das primeiras comunidades cristãs, observai uma seção local da Associação Internacional dos Trabalhadores. Aqui nós já temos um caminhar político muito maior, né? A gente sai da difusão da filosofia, né, e está caminhando mais para situações práticas. O que o Engels está nos falando aqui? O Engels está nos falando que, infelizmente, desde que o mundo é mundo, desde que a religião é institucionalizada, desde que o profetismo deixa de ser profetismo e passa a ter, primeiramente, os seus adeptos, segundamente, os seus reprodutores, existe uma ligação política com aquela sociedade que o reproduz e que ela é usada pelo status quo daquela sociedade para a manutenção do status quo daquela sociedade. Quando Engels, então, faz uma comparação do cristianismo primitivo à Associação Internacional dos Trabalhadores, aos trabalhadores, o que ele está falando? Ele está falando que, da mesma forma que a Igreja Católica Apostólica Romana, a Eclésia, se corrompe quando ela se torna Estado, porque ela passa a abraçar e ser mantenedora do poder, da mesma forma também aqueles ideais de vita vere apostólica, de vida verdadeiramente apostólica, do imitatio Christi, da imitação do Cristo, ou seja, os ideais mais puros de uma vivência de fato comunitária, livre de exploração, em conjunto, em comum, porém idealista, cercada de religiosidade, são feitos numa prática não idealista, numa prática material por os comunistas, ou seja, os comunistas que muitas vezes são perseguidos como os grandes detratores, grandes perseguidores da religião, vivem uma ética, um comportamento, um ethos muito mais próximo àqueles que, em tese, o perseguem, do que aqueles que, em tese, os perseguem, né? Então, o que o Engels quer mostrar com isso? O Engels quer mostrar com isso que o que ele quer minar não é um estilo de vida, não é uma ética. O que ele quer mostrar é transformar algo que é um ideal, que é idealista, que está na metafísica, metafísica, depois da física, depois do mundo material, em uma prática material. Peço que o Leandro passe para mim, por favor, para o próximo slide. Ainda o Engels aqui, e aqui é muito interessante que ele faz uma comparação exatamente disso que eu estou falando. Para Münzer, o reinado de Deus nada mais era que uma sociedade na qual não haveria mais nenhuma diferença de classes, nenhuma propriedade privada e nenhum poder de Estado estrangeiro autônomo em oposição aos membros da sociedade. Isso está uma citação de um texto que está no livro da expressão popular Revolução antes da Revolução. Tem texto do Engels, tem texto do Marx, é excelente, super recomendo. Engels aqui agora, na introdução à edição inglesa do Socialismo Utópico Socialismo Científico de 1892, ou seja, um texto bastante próximo já da sua morte, da sua maturidade, onde Lutero fracassou, Calvino venceu. O dogma calvinista satisfazia as necessidades da burguesia mais avançada da época. Sua doutrina da predestinação era a expressão religiosa do fato de que, no mundo comercial da concorrência, o sucesso e o insucesso não dependem nem da atividade nem da habilidade do homem, mas de circunstâncias alheias a seus
ao seu controle. Essas circunstâncias não dependem nem de quem quer, nem de quem trabalha. Estão à mercê de poderes econômicos superiores e desconhecidos. O que Engels está mostrando? Engels está mostrando que há diversos movimentos religiosos, o pastor Berloffa vai falar aqui para nós muito melhor do que eu depois, que são, sim, movimentos voltados às camadas populares, à construção de um mundo livre da exploração, da diferença de classe, da diferença de propriedade, ou seja, da construção real do céu na terra, enquanto vários outros são absorvidos pela estrutura do poder e se permitem absorver pela estrutura do poder para que eles possam ser usados enquanto mantenedores dessas mesmas estruturas. Peço que o Leandro avance o slide para mim. Vamos partir um pouco adiante, vamos conversar agora com Lenin. Por que a gente vai conversar com Lenin agora? Porque Lenin é extremamente importante para a realidade que eu vou falar, a realidade da União Soviética. Vai ser sobre a construção teórica de Lenin, e não só de Lenin, mas também dos outros membros do POSDR. Eu não tinha tempo aqui, gente, de trazer todo mundo, mas assim, Tcheskis é muito importante nessa discussão, Anatoly Lunacharsky é muito importante nessa discussão, Bogdanov é muito importante nessa discussão, como vários outros. Mas eu trago Lenin como uma forma de sumerizar na figura de Lenin, né, os avanços teóricos e práticos que vão ser conseguidos, né, para que a gente chegue na experiência da nossa querida SSSR, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A impotência das classes exploradas na luta contra os exploradores gera tão inevitavelmente a fé numa vida melhor além túmulo, que eu disse lá no começo, como a impotência dos selvagens na luta contra a natureza gera a fé em deuses, diabos, milagres, etc. Aquele que toda a vida trabalha e passa miséria, a religião ensina a humildade e a paciência na vida terrena, consolando-o com a esperança da recompensa celeste. É àqueles que vivem do trabalho alheio, a religião ensina a beneficência da vida terrena, propondo-lhes uma justificação muito barata para toda a sua existência de exploradores e vendendo-lhes a preço módico bilhetes para a felicidade celestial. A religião é o ópio do povo, voltando lá no Marx. A religião é uma espécie de má aguardente espiritual na qual os escravos do capital afogam a sua imagem humana, as suas reivindicações de uma vida minimamente digna do homem. Aqui, o que Lenin está criticando não é a religiosidade pessoal de cada um, não é uma concepção espiritual. Essa crítica também subjaz no segundo nível. Mas a crítica principal aqui é a instituição religião. Quando a gente fala da União Soviética, a gente tem que pensar que a Rússia czarista tinha leis medievais draconianas contra todos os povos que manifestassem qualquer uma religião que não fosse a religião da ortodoxia russa. E a Igreja Ortodoxa Russa tinha prebendas inimagináveis. Ela era um órgão mantenedor do poder, muito mais preocupado com os problemas da Jerusalém terrestre do que na construção ou mesmo em se alcançar uma Jerusalém celeste. A tentativa de se construir uma Jerusalém celeste na Terra, nenhuma. Vamos passar mais um pouco com o menino Lenin aqui para mim. A religião aqui é o mais importante. Por quê? Porque aqui a gente está falando o que o partido lutou, o que o partido conseguiu e o que o partido tentou construir. Conseguiu construir outros 500. A religião deve ser declarada um assunto privado, mas é preciso definir com precisão o significado dessas palavras para que elas não possam causar nenhum mal-entendido. Exigimos que a religião seja um assunto privado em relação ao Estado, mas não podemos de modo nenhum considerar a religião um assunto privado em relação ao nosso próprio partido. O Estado nada deve ter que ver com a religião. As sociedades religiosas não devem estar ligadas ao poder do Estado. Cada um deve ser absolutamente livre de professar qualquer religião que queira ou de não aceitar nenhuma religião. Isso é ser ateu. Coisa que todo socialista geralmente o é. O geralmente já mostra que nem todos são. São absolutamente inadmissíveis quaisquer diferença entre os cidadãos quanto aos seus direitos de acordo com as crenças religiosas, algo que permeou a vida da humanidade e o faz até hoje. Deve mesmo ser abolida qualquer referência a uma ou outra religião dos cidadãos em documentos oficiais. Não deve haver quaisquer donativos a uma igreja de Estado, quaisquer donativos de somas do Estado a sociedades eclesiásticas e religiosas, que devem tornar-se associações absolutamente livres e independentes do poder de cidadãos que pensam da mesma maneira.
completa separação da igreja e do Estado. Tal é a reivindicação que o proletariado socialista apresenta ao Estado atual e à igreja atual. E eu complemento com outro texto do Lenin que eu achei que eu não fosse ter tempo de apresentar ele aqui, e pelo que eu estou vendo aqui no meu cronômetro, eu de fato não teria, né? O Lenin ainda fala que também não basta esta separação, há de ter também a completa e total separação da igreja e da escola. Podemos passar adiante. Mas, ao fazê-lo, continuando com o texto do Lenin, Socialismo e Religião, não devemos em caso nenhum cair num modo abstrato e idealista de colocar a questão religiosa a partir da razão, fora da luta de classes, como não poucas vezes é feito pelos democratas radicais pertencentes à burguesia. É esse ateísmo militante pequeno burguês que eu tinha falado. Seria um absurdo pensar que numa sociedade baseada na opressão e embrutecimento infindáveis das massas operárias, se pode, puramente por meio da propaganda, dissipar os preconceitos religiosos. Seria estreiteza burguesa esquecer que o jugo da religião sobre a humanidade é apenas produto e reflexo do jugo econômico que existe dentro da sociedade. Não é com nenhum livros, nem com nenhuma propaganda que se pode esclarecer o proletariado, se não esclarecer a sua própria luta contra as forças negras do capitalismo. A unidade dessa luta realmente revolucionária da classe oprimida pela criação do paraíso na Terra é mais importante para nós do que a unidade de opinião dos proletários sobre o paraíso no céu. Isso é repetido ad nauseam, as pessoas citam isso sempre muito errado, né? E resumindo, é a ideia do Lenin que não importa para ele aonde que o sujeito acha que ele vai depois que ele estiver morto, importa para Lenin a forma como ele constrói a vida enquanto ele está vivo. E isso é muito importante para a gente entender como se deu a construção na Rússia, que nós vamos fazer a partir do próximo slide. Leandro, pode passar para mim, por favor. Tá? Aqui uma análise histórica, eu trouxe esses antecedentes para a gente entender, né, o que foi feito na União Soviética desde o primeiro momento. A gente tem que lembrar que uma das primeiras resoluções que o Comissariado dos Povos faz, na época o Comissário dos Povos era o Stalin, é um apelo, um chamado aos trabalhadores muçulmanos do Oriente, chamado esse que foi seguido da terceira reunião da Internacional, onde se decidiu o feitio de um congresso, que foi o Congresso de Baku dos Povos do Oriente, que eu tive o prazer de traduzir ele para português, aonde a questão da religião, a questão islâmica e o marxismo, a questão da religião e o marxismo foram discutidas de forma a se construir uma nova fase, onde exatamente esses preconceitos étnicos, preconceitos religiosos, essa tentativa do Estado forçar uma religião ou forçar que se tenha uma religião, pudesse ser mitigada e, posteriormente, desaparecer da União Soviética. A lei, né, que era a lei de separação da igreja do Estado e da escola da igreja, né, implementou, portanto, uma liberdade individual de culto ou descrença, buscando a separação absoluta do Estado e da igreja. Por que a gente fala separação absoluta? Porque até então a igreja fazia parte do Estado, recebia dinheiro do Estado, entrava dentro do Estado para nomear pessoas, o Estado entrava dentro da igreja para nomear pessoas também. Você tinha na Rússia czarista um ministério voltado para os assuntos religiosos, tá? Era completamente imiscuído. O próximo passo, a separação absoluta da igreja e da escola. Por quê? Porque as escolas, as parcas escolas que tinha, nós estamos falando de um país, né, que às vésperas da Segunda Guerra Mundial tinha mais de 90% da sua população em analfabetismo completo, ou ao menos em analfabetismo formal, né? 90% dessas escolas eram escolas religiosas, e mesmo as escolas estatais, elas eram permeadas pelo ensino da religião. Abolição de privilégios feudais eclesiásticos. Quando a gente pega os dados e vai falar quantas desiátinas, que era a medida russa de terra, a Igreja Ortodoxa tinha, só para vocês terem ideia, não é o que ela tinha, é o que foi expropriado dela. Foi expropriado
da Igreja Ortodoxa Russa. Todos os prédiozinhos continuaram lá, todos os lugares de culto continuaram lá. Alguns monastérios, esse tipo de coisa, foram expropriados, outros foram transformados, e todos os que foram expropriados foram transformados em usos sociais. Fossem lugares de cura, hospitais, sanatórios, esse tipo de coisa, fossem instituições de ensino, fossem instituições de lazer e cultura para a sociedade, mas foram expropriados dessa igreja mais terreno do que todos aqueles que pertenceram uma vez à classe dos servos, ou seja, 70 e tantos, quase 80% da população, tinham somados no império inteiro. Tá? Esse era o tamanho do Fausto Nababesque, da opulência da Igreja Ortodoxa Russa. Bem, né, tentou-se, então, abolir esses privilégios feudais eclesiásticos, tentou-se, né, trabalhar com a abolição do preconceito étnico-religioso na forma da lei, ou seja, ninguém mais poderia ocupar ou deixar de ocupar, ser nomeado ou deixar de ser nomeado, exercer ou deixar de exercer qualquer cargo público que fosse em função de ter uma religião, ter a religião, entre aspas, errada ou não ter religião nenhuma. O que se buscava com isso? Se buscava a prevalência do social, ou seja, da maioria das pessoas, sobre o individual, ou seja, sobre uma denominação que pertencia a alguns indivíduos, ou sobre o individualismo em detrimento do coletivismo. Também foram fechados os cultos que eram considerados extremistas e nocivos à sociedade. Dou exemplos da década de 20. Várias denominações, vindas, muitas delas até dos Estados Unidos, né, que, por exemplo, não permitiam que as crianças fossem educadas até certa idade, que não permitiam que mulheres fossem ser educadas junto com homens, tudo isso foi banido. Também dentro do islamismo, algumas práticas foram banidas e lutadas contra ela, e não só dentro das religiões de caráter cristão, das religiões, né, judaico-cristãs, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, mas também, mesmo nos animismos que eram praticados em boa parte do Império, aquilo que era considerado nocivo à segurança física da própria pessoa, à boa educação das crianças, ou ao corpo social como um todo, foi literalmente fechado e foi, de fato, perseguido para que não acontecesse. Pode pular a próxima. Por favor, aí, quando você puder. Com isso, tentou-se dar um tratamento equitativo a todas as religiões. Todas as religiões eram registradas, as religiões que eram permitidas, que não eram esses cultos nocivos, poderiam ser feitos, elas tinham a permissão de manutenção dos espaços de culto na medida da necessidade real social dos mesmos, elas eram fundadas no sentido de ter seus fundos, elas eram pagas, elas recebiam o seu dinheiro, seus aportes dos seus fiéis e não mais do erário público, elas tinham direito a tudo isso, elas só não tinham o direito de entrar dentro da educação, ou a total separação da educação da igreja, e elas não tinham o direito de usar as vias públicas caso não fosse autorizado anteriormente, e, obviamente, elas não tinham o direito de cometer crimes contra a lei maior do povo da União Soviética, ou seja, elas não tinham o direito de conduzir propaganda antirrevolucionária, como tentaram fazer e fizeram muito, né? A Igreja Ortodoxa Russa é um dos grandes exemplos, mas posteriormente também outras denominações foram usadas, né? Inclusive a Cúria Romana, muito utilizada por isso, principalmente que vinha de fora as suas nomeações, na tentativa de se fazer propaganda anticomunista e antirrevolucionária lá dentro. Bem, né, houve então o confisco e redistribuição de prebendas e riquezas faustosas, houve a proibição desses ritos perniciosos, houve o combate ao atavismo, ao sexismo, à misoginia e afins, né, visando essa construção dessa nova sociedade, com um controle estatal sobre as interferências políticas internas e externas dessas religiões em relação ao Estado, né, mas isso foi algo que teve aproximações e afastamentos, obviamente ligados a questões históricas. Eu já estou chegando aqui no finalzinho da minha
apresentação, eu tenho mais só 3 minutos, né? Eu não vou entrar agora nesses pormenores, mas eu vou dar um único exemplo, a própria Igreja Ortodoxa Russa, né? A gente tem patriarcas da Igreja Ortodoxa Russa que receberam medalhas de alta honra do Estado, e a gente tem patriarcas da Igreja Ortodoxa Russa que foram condenados pelo Estado. Isso mostra muito bem como que também, né, as questões históricas, as próprias vicissitudes do devir em momentos diferentes, fizeram uma aproximação e um afastamento. Pode passar para o próximo, por favor, Leandro, eu juro que eu estou terminando. Qual que é a atualidade da discussão? Por que a gente está falando aqui da União Soviética? Eu trouxe a União Soviética porque, a partir da União Soviética, eu posso fazer um pequeno caminhar histórico para que vocês entendam como essas questões foram se desenvolvendo, teoricamente, desde a obra marxiana e hegeliana, depois como que essas questões teóricas passaram a ser teorizadas já visando uma aplicação política muito mais direta na obra de Lenin, na obra leniniana, e como que isso foi aplicado de fato na União Soviética. Por quê? Porque a ideia é aprender com os erros e com os acertos. A ideia é fazer uma autocrítica que não seja autofágica, certo? Então, qual que é a atualidade da discussão? A primeira é discutir a questão do que é público, do que pertence a todos e o que é da esfera privada, o que é da esfera individual. Neste sentido, numa sociedade que queremos construir no futuro, me parece que a decisão bolchevique da separação da religião do Estado e da escola da religião é uma escolha completamente acertado. Agora, essa é uma escolha que tem que ser matizada por uma outra coisa que é muito mais importante, que é a construção do céu na Terra, que é isso que eu falo de entre a metafísica e o idealismo. Nós precisamos de ter o quê? O materialismo. Não adianta eu achar que eu vou procurar alguém e vou falar, abandone sua religião, abandone aquilo que você foi criado dentro, aquilo que você abraça, aquilo que te dá conforto, paz e calma quando você vai dormir à noite nesse mundo de merda que a gente vive. Se eu não virar para esse cara e falar o seguinte, olha, eu não quero que você abandone a sua religião, eu quero que você entenda que a instituição religião, enquanto dominante, enquanto dono do poder, enquanto mantenedora do status quo, ela persegue gente como eu e como você. E eu quero que você entenda que a gente precisa de construir o céu, não no céu. Eu espero que você consiga entender que a gente precisa construir o céu na terra. É esta construção, esta sim, torna a gente companheiros, né? É uma abordagem franca e fraterna. Quem que é o companheiro? O companheiro é quem divide o pão. Mas como diz, e eu vou citar aqui o Alisson, né? Muito mais do que dividir o pão, nós queremos tomar os moinhos, nós queremos que tudo pertença à classe trabalhadora, às massas populares. Então, se a gente quer servir ao povo de todo o coração, a gente tem que estar com o povo, no seio do povo, para o povo. Então, a abordagem é muito, muito, muito importante. E ela tem que ser franca e aberta. Ateísmo militante é desvio pequeno burguês. Tem que entender isso. O que a gente tem que fazer é uma construção do céu na Terra. Se a gente conseguir fazer isso, então eu tenho certeza que eu que sou ateu, que quem for espírita, que quem for cristão, que quem for shintoísta, qualquer denominação, e ele pertencer ao povo, ele vê a justeza dessa linha, e ele vê que aquilo de fato é uma construção para engrandecer o homem, isso também engrandecerá para ele Deus, e para mim está engrandecendo uma construção que não necessita de Deus. Essa é uma outra questão. Leandro, o último slide, por favor, e eu juro que eu estou fechando agora de verdade verdadeiríssima. Acho que esse é o próximo, é o último. Ou esse é o último? Esse é o último? Deixa eu conferir aqui no meu. Não, esse é o último. É isso, gente. Então, eu tinha escrito outro, mas depois eu apaguei ele. É isso. O que eu quero que a gente entenda é que nós temos que ter uma abordagem que compreenda a diferença da religião enquanto instituição e da religiosidade enquanto manifestação volitiva pessoal, que seja uma abordagem franca e fraterna, que nós dividamos o pão para que nós possamos tomar os moinhos. Muito obrigado pela oportunidade, peço desculpa aos demais camaradas da mesa por ter excedido o meu tempo e me despeço. Muito obrigado. O capitalismo falhou, falha
e falhará em cada uma das sociedades aonde